né? Então, assim, fiquei muito feliz com essa prova de hoje, né? Eu cheguei de viagem no finalzinho da tarde e já fiquei na internet esperando o que é que aparecia. E cada indíciozinho dessa prova que surgia, né, me deixava bastante feliz, porque assim, foi uma prova que veio utilizando muita literatura, principalmente muita poesia, e partindo da literatura, partindo da arte literária, né, não só da literatura, mas de outras artes, mas especificamente da literatura, para se discutir sociedade, né? E assim, trabalho com literatura ele é muito gradativo, assim, a literatura é meio que uma irmã perdida das ciências humanas que, né, está aqui no segundo dia, mas assim, a gente usa a literatura, durante todo o ano a gente vai acompanhando os movimentos e vendo as mudanças que os movimentos impõem, né, ou trazem, a gente também acaba vendo as mudanças da própria sociedade. Então, quando a sociedade sai de um romantismo para um realismo, não é porque alguém decidiu, é porque houveram mudanças sociais de caráter econômico, né, de caráter identitário. Então, assim, a prova ela focou muito na identidade. Né? A prova se voltou muito para usar a literatura como um reflexo de transformações da identidade, da modernidade. E veio a se discutir muito essa questão do indivíduo. Né? Mas uma coisa que eu sei que todo mundo está querendo saber são os nomes. Né? Quem é que caiu? Né? Os suspeitos aí, de sempre. Né? Dos dois grandes suspeitos, da Cecília e do Chico, deu Chico de novo. Né? Quando não cai um, cai o outro. É sempre essa mesma historinha. Então, assim, houve muita poesia em toda a prova, né? Na prova de inglês, na prova de espanhol, nós tivemos poesia. Tivemos Paul McCartney, né? Seguindo um pouco essa linha do Bob Dylan, que ganhou o prêmio Nobel, né? Sendo visto como um poeta. Então, assim, o McCartney também como um poeta. Tivemos o Cortázar na prova de espanhol. E em português, muita poesia. Tivemos aqui os regionais Ariano, né? E o João Cabral, tivemos o Cláudio Manuel da Costa discutindo uma questão altamente clássica, que é o Carpe Diem, que é aquela questão de aproveitar o dia. Né? E tivemos Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo, tivemos uma novidade que foi o José Saramago, poeta. Né? A gente esperava o Dylan pelo Nobel, mas veio um outro Nobel do passado, um Saramago poeta, que a gente não conhece tanto, e veio um Machado que a gente também não conhece tanto, que é o cronista. A prova de português, ela teve muito isso, né? A colega Ana Paula comentava, falando do treinamento do INEP, mais cedo, né, no decorrer do ano, e dizia que o treinamento ele tinha trazido muito, ele estava trazendo muita questão de gênero. E na prova a gente viu muita questão de hibridização dos gêneros, da mescla dos gêneros, né? Então, assim, a gente não está falando só das disciplinas transitando entre si. A gente está falando também dos gêneros. Por exemplo, tem questão, né, não vamos citar números porque é delicado, existem 4 cores de provas diferentes, mas temos uma questão que tem um trecho de música do Chico Buarque, que quer ver o elemento diário, né, do gênero diário, presente nessa música. E assim, temos questões, o cinema mais uma vez caiu, né? Eles capricharam nas temáticas voltadas para a identidade feminina, né? Foi uma prova bem feminista nesse sentido. E o filme escolhido foi Menina de Ouro, né? Utilizando o cinema para se discutir identidade, para se discutir o papel da mulher contemporânea e para dar aquela velha espetada, né? Sugerindo que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E assim, além dessa discussão, o feminismo ele também apareceu por meio da Ana Cristina César e de uma questão que mesclou a arte, a pintura do Francis Bacon, com um fragmento da escritora francesa Marguerite Duras, que é sobre um amante, né, o amante da China Oriental, é o título original, né, e que mostra essa mulher contemporânea, que tem amantes e tal, né, uma reconfiguração daquele papel da literatura que sempre colocava a mulher naquela posição de Amélia. Então, assim, essa arte moderna, ela é utilizada, né, ela surgiu nessa questão para se discutir identidade, para se discutir subjetividade, e muito com aquela concepção do Stuart Hall, do Bauman, né, e aí eu me valho dos colegas de sociologia, de filosofia, da história, da geografia, que são assim, o Bauman e o Hall são caras que vêm discutir muito essa questão do indivíduo moderno, diluído, fragmentado, né? Um indivíduo que muitas vezes ele não tem aquela personalidade estável e marcada, né, solidificada do passado. Então, assim, foi uma prova que também surpreendeu por voltar a questões básicas, né? Ela veio usar a poesia para discutir o homem no tempo. Então, usou Crônica de Machado, né? Veio discutir a poesia como uma forma de se refletir sobre a passagem do tempo, né? E se discutiu muito do ponto de vista formal, já estrutural, o narrador. Quem escreve? Para que se escreve? Essa discussão sobre o narrador, ela de certa forma, ela está ligada com outras questões da prova. Temos uma questão, por exemplo, sobre domínio público. Né? Essa discussão sobre os gêneros digitais, sobre os novos gêneros, as reconfigurações dos gêneros. Então, na internet se fala muito de domínio público, se fala muito do texto que não tem um autor definido. Né? E uma coisa interessante, até uma certa ironia da prova,
foi que tivemos duas questões que também acabaram sendo ligadas, porque o público que faz a prova é um público muito jovem, muito antenado, né? Então, assim, tivemos uma questão sobre Clarice, né, sobre Clarice Lispector, e tivemos uma questão também sobre hoax, que é esse boato que surge em rede social. E Clarice, ela é campeã em frase que não é dela, né? Clarice junto com Caio e Fernando Abreu, elas são campeões, assim, das redes sociais, de terem frases, né, determinada frase. Clarice Lispector lá embaixo, mas não é da bendita, né, da coitada. Já botaram tanta coisa na boca dela, né? Então isso foi uma coisa que, inclusive, um dos primeiros comentários que surgiram em redes sociais foi essa relação entre essas duas questões. Então foi uma prova muito boa, né? A crônica surgiu também com o Afonso Romano de Santana. E só para encerrar ainda nessa questão estrutural, né, do diálogo entre gêneros, é crônica, mas é diário, é música, né, mas também tem um certo tom de memória, de memorial. Então houve muito essa transição entre gêneros e questões básicas sobre pontuação, que foi uma surpresa também. Né, a gente se prepara para aquilo, né, aquela coisa intransponível, inalcançável. Né, a gente espera um elefante e aparece uma formiga na nossa frente. E são questões importantes sobre inflexão, né, a pontuação, usando a pontuação justamente para aquilo que ela serve, que é marcar as pausas do texto. E isso toca nos novos gêneros, porque nos gêneros digitais a pontuação some, ela desaparece, né, na internet ela some. Então, foi uma prova muito interessante, onde as questões dialogaram muito entre si, né? Foram bastante coesas, foi uma prova bem robusta nesse sentido. É isso aí, professor Rodrigo, né? Estamos aí muito felizes por todas as suas dicas também, você nas dicas do Enem que deu no vídeo aí, que foi gravado para as redes sociais do Colégio Autêntico, os acompanhantes. Eu peço muito o nosso obrigado a toda a equipe que está aqui presente, né, que está nos acompanhando aqui, tanto no estúdio, quanto também na rádio, pelo telefone. Tá aqui, o telefone não para de tocar, daqui a pouco a gente vai abrir espaço para alguns professores que querem dar também seu comentário ao vivo, então você pode ligar aqui para o número que foi indicado na nossa equipe, o número que está conectado. Então agora a gente vai ver os comentários da professora Gisélia, então fiquem atentos aos comentários. Boa noite, professora Gisélia. Boa noite, Marco Danilo, boa noite a todos que nos ouvem nesta hora. Ficamos muito felizes. Pegar esta prova, analisá-la, é ver o resultado de um longo ano de trabalho, de exercícios, de atividades, e como eu fico feliz em ver a prova, cada questão, e ver e pensar em tudo aquilo que fizemos em sala. Ainda quero pegar a fala do meu amigo Rodrigo e dizer que eu senti falta de Cecília. Cecília é nossa amiga e senti mesmo a falta de Cecília na prova, mas nós ficamos felizes por outros escritores brasileiros dentro da literatura. Fico muito feliz por estar aqui nesta noite, por fazer parte do Colégio Autêntico, casa que me recebeu há 2 anos, assim como Campina Grande me recebeu há 2 anos, e nós estamos aqui fazendo um trabalho muito focado, centrado no nosso aluno, e nós ficamos muito felizes. Povo lindo, fera autêntico. Todos os conteúdos foram vistos e revisados ao longo do ano. Assim como comentamos ontem nas redes sociais, não havia o que temer. Fera autêntico é fera preparado. Vamos ao comentário geral da prova. Sobre funções da linguagem, assunto sempre bem presente nas edições anteriores do Enem. E este ano, uma grata surpresa, apenas uma questão voltada para as funções da linguagem. Os anúncios publicitários, como sempre, bem presentes, focalizando a linguagem verbal e não verbal, 3 questões. A nossa aposta em sala de aula, como eu disse várias vezes, sobre os gêneros digitais, presentes e bem presentes, 3 questões. Como não podia deixar de faltar as questões de interpretação textual, onde o fera autêntico precisava ler, compreender e interpretá-las. Questões focalizadas no contexto do texto, relacionando a imagem ao texto verbal. A arte, como não poderia faltar, as nossas aulas, lembrei do nosso aulão com o Rodrigo, sobre a arte contemporânea, está aí presente, a arte contemporânea, a arte de rua, o teatro na rua. Então, esse leque para o dia a dia, relacionando literatura, gramática com o nosso cotidiano, variações linguísticas, claro, expressões bem nordestinas, peste, cachorro da moleste. Esta foi demais, mas sempre bem presente no Enem, expressões bem nordestinas do nosso cotidiano, 3 questões, a ênfase na linguagem oral escrita, coesão e coerência, e assim como o Rodrigo já comentou, questão nua e crua de gramática, pontuação no contexto do texto.
o sentido da pontuação, 2 pontos, reticências, questões vistas e analisadas em redações no Enem, em sala, em questões. Então, apesar de ter sido um conteúdo surpresa para nós, não foi surpresa em sala de aula. Questões de semântica, significado de expressões, mandiga, escolhas lexicais, função comunicativa da linguagem. Nos gêneros textuais, a ênfase de fato e de verdade foi no teatro, teatro de rua, teatro como linguagem, análise da linguagem do teatro. A crônica, senti falta de mais crônica, apenas uma questão sobre crônica, uma questão sobre diário, música presente no Enem, a nossa última aula aí de revisão para o Enem, voltada na análise e leitura e interpretação de músicas. Muitas questões, assim como o Rodrigo comentou, de identidade de gênero relativo ao cinema. E eu não poderia deixar de concluir dizendo de que, sobre todas as coisas, a gente tem muita falta dos conectivos esse ano na prova. O Enem sempre aposta no uso de conectivos e apareceu apenas uma questão relacionando orações, mas sem a presença do conectivo, mas o uso presente e constante também da gramática normativa. Então, tenho plena certeza que para o nosso aluno foi uma prova maravilhosa, conteúdos vistos, revisados, questionados, e volto a ratificar o que o professor Andrade disse, o material excelente do Sistema Geo de Ensino, que nos dá base para trabalharmos, para analisarmos, que vai além da proposta. Então, tenho plena certeza que teremos resultados maravilhosos e estaremos aí, como já começamos, a comemorar a vitória do nosso FECA.